Olá, boa noite. Oi, eu acho que tá tudo certo. Boa noite. Boa noite. Quem estiver nos assistindo já vai sinalizando para a gente se está nos ouvindo perfeitamente. Bom, enquanto as pessoas vão aí se Tem um manifestando, joinha. Tem vai um mandando joinha. bem, maravilha. Tem um joinha. Meu nome é Ciane, né? Para quem ainda não me conhece, sou enfermeira do Essência em Cuidar, esse projeto que visa promoção da saúde, focado mais nas mulheres e crianças. Quem não conhece ainda nosso trabalho, nos acompanhe nas redes sociais, que daí vocês vão. Que bom, estão ouvindo bem. Vocês vão nos conhecendo um pouquinho melhor, né? Vou passar para a Lúcia se apresentar, depois a doutora Fernanda, e aí a gente entra na live com o tema propriamente dito. Olá, boa noite. Olá, todo mundo falando que tá tudo bem, tudo certo. A gente já tem bastante gente ouvindo, hein? Que Vendo. maravilha. Eu estou muito feliz, porque, como eu e a Tícia já vínhamos falando, a gente sempre tem que puxar um pouquinho de sardinha. A doutora Fernanda é a nossa companheira aí. E a gente está muito, muito feliz de ter aceitado o nosso convite, né, Tice? E tem um lado pessoal Verdade. também, de ter trabalhado Sim. e E feito. paciente também, né? Oi? Além de colega de trabalho, a doutora Fernanda foi a nossa médica, né, Lúcia? Nós acabamos conhecendo o profissionalismo e aí optamos por começar a tratar com ela. E aí foi amor que não acaba mais, né, doutora? Para quem não sabe, é verdade. São A longos. doutora fez o meu parto, né? Eu sou mãe de gêmeos, para quem ainda não me conhece, e eles já estão com 5 anos, e para a gente é uma satisfação receber hoje a doutora. Quem viu primeiramente que eram gêmeos, eu me lembro nos plantões, a plantão dela, fui correndo atrás, né, dela, do primeiro Eu ultrassom, lembro. falaram, vai injetar, e tudo, doutora, e agora, o pré-natal mudo, o que eu faço? Muito feliz, mas ao mesmo tempo muito preocupada, né? Nasceram prematuros, foi uma internação de 4 dias aí tentando inibir o trabalho de parto prematuro para eles ficarem um pouquinho mais tempo, mas primeira gestação, né? Primigesta, de gemelares, dificilmente não ia nascer prematuro. Tem E a muito, doutora conduziu muito bem e conduz até hoje, né? tem muito amor aí, né? Ai, queridas, é um Eu sei prazer como. imenso estar aqui com vocês, vendo vocês falarem isso. O prazer é meu, né, de participar de um momento tão especial na vida de vocês. E agora está aqui, né, com esse convite maravilhoso, esse projeto de vocês é incrível. Eu acho que o quanto mais a gente conseguir levar informação para as mulheres, né, a gente vai estar evitando diversas doenças e prevenindo. Então, é um prazer imenso. E conhecendo, né, a competência dessas duas, isso não tem como não dar certo. Então, eu agradeço de Obrigada, coração o carinho, viu? Obrigada. obrigada, obrigada. A gente é E que você agradece. falar um pouquinho da sua trajetória, explicar um pouquinho para se apresentar, e a artista depois já começa, porque Tá. as pessoas vão também, a partir das nossas perguntas, vão deixando também alguns comentários e as dúvidas assim que for surgindo, para a gente não perder muito o foco. Tá bom. Isso. Eu sou médica ginecologista e obstetra, né? Fiz a minha especialização toda no Hospital Pérola Baiton, em São Paulo. É um hospital extremamente focado em mulher, era um dos meus objetivos. Eu gostaria muito de estudar lá e trabalhar lá, e deu certo. Aí tenho, né? Sou médica com título de especialista em ginecologia e obstetrícia, e depois ainda fiz uma outra especialização em medicina fetal, que é onde o meu coraçãozinho bate mais forte mesmo, são as gravidinhas, os bebês. E estou aqui para ajudar vocês, atendo no consultório, né? Gosto muito do que eu faço. Eu falo que a obstetrícia, a ginecologia, cuidar de mulheres é uma missão, né? E a gente juntas conseguiremos assim diminuir muita coisa e melhorar muito a qualidade de vida dessas mulheres. Esse é o meu objetivo. Isso mesmo, é o nosso, eu acho, né? Isso aí. Exatamente. Pode Bom, ir. nós estamos no mês de outubro e todo mundo diz outubro rosa, né?
E o que seria esse Outubro Rosa? É a prevenção, basicamente, aí de câncer de mama, ou a detecção precoce, né, do câncer de mama e do câncer de colo de útero. O tema da nossa live que a gente escolheu foi mais informação e menos pré-julgamento, né? O nosso principal objetivo é que as mulheres cada vez mais se conheçam, saibam as rotinas para prevenção desses dois tipos de câncer, né? Hoje a gente tem acesso com muita facilidade às informações, mas nem sempre o local onde a gente obtém essa informação é um lugar confiável, né? E esse é o nosso objetivo, revelar alguns mitos, se são mitos ou verdades, né? Inclusive, a gente deixou aí nesse período, nessa última semana lá no Instagram, uma enquete, né? Se era mito ou verdade, a gente vai deixar para responder sobre os mitos e verdades no final, então fica ligadinho aí, que nós vamos dar as respostas, né? E vamos começar pelo câncer de mama, prevenção do câncer de mama. A gente ouve muito, né? Se conheça, se toque, faça o seu autoexame das mamas. Eu acredito que a maioria das mulheres já saibam fazer o autoexame, e aí eu queria perguntar para a doutora e pedir para a senhora comentar um pouquinho com a gente a partir de qual idade a mulher já tem que começar a se tocar, se perceber alguma alteração, o que fazer, né? E se as mulheres que também já têm uma idade avançada avançada eu não digo, né? A partir de que idade a gente precisa fazer uma rotina de além do autoexame das mamografias? Tá. Deu para entender? Eu falei muita coisa, né? Não, tranquilo. Eu costumo dizer assim, que o câncer de mama, a gente tem duas formas. O objetivo, né, de qualquer câncer, e falando especificamente no câncer de mama, e principalmente do câncer de mama, é a detecção precoce. Tá? Temos que pensar nisso. A Sociedade Brasileira de Mastologia esse ano veio com a campanha Quanto Antes Melhor. Tá? Então, isso engloba também o diagnóstico precoce. Então, temos duas formas. Uma forma é o rastreamento. Rastreamento é quando a gente faz um exame, pensando em toda a população, para detectar uma doença, no caso o câncer de mama, antes dele ter sintomas, antes de aparecer o nódulo, uma alteração na mama. O exame padrão ouro para a detecção de câncer de mama é a mamografia, né? Que, de um modo geral, ela deve ser feita a partir dos 40 anos, anualmente, para todas as mulheres, tá? Eu digo de um modo geral porque, conversando com o seu ginecologista, a gente tem alguns casos especiais. Um caso em que tem um risco familiar um pouco aumentado, às vezes a gente deve iniciar esse rastreamento um pouquinho antes, tá? Mas, de um modo geral, a partir dos 40 anos. Então, esse é o exame de rastreamento. E juntos temos, vamos pensar no exame físico da mama, feito pelo médico na consulta de rotina, mas o autoexame da mama, com o objetivo aqui, não de rastrear, mas de detecção precoce. Então, toda mulher deve criar o hábito de examinar a própria mama. Foi há muitos anos, assim, isso foi muito dito como uma rotina, com uma sequência, e eu acho que isso assusta um pouco as mulheres, né? De falar, não sei examinar, nossa, não vou nem ler o passo a passo. Médica, né? Porque eu não vou. Então, a gente tem vindo com essa proposta de não precisa de sistematização nenhuma. O objetivo maior é conhecer o próprio corpo. Então, criar o hábito de olhar a própria mama, comparar as duas, palpar essa mama de um modo geral, durante o banho, enquanto estiver passando o sabonete, é mais fácil examinar. E sempre ficar de olho em alguma coisa diferente, né? Apareceu um carocinho ali que não tinha, apareceu uma lesão de pele que não tinha. Então, nesse sentido. Uma outra dica é escolher um dia do mês para examinar essa mama, para criar uma periodicidade. Para quem menstrua, geralmente no período pós-menstrual é mais confortável, tem menos dor mamária. Para quem não menstrua, já passou da fase da menstruação, escolhe um dia. Dia 1º de todo mês, eu vou tentar dar uma olhadinha na mama. Cria um hábito para não esquecer de olhar. E você olhando sempre vai perceber se alguma coisa apareceu diferente e aí procurar seu ginecologista ou mastologista. E eu acho que essa questão principalmente do autoexame, tem muito tabu ainda, né? Da mulher se reconhecer. Por ser muito, né? Eu preciso me palpar, eu preciso me reconhecer. E ainda estigma muito, né? Você vai falar com as nossas avós, com as bisavós, que você precisa se palpar,
Você precisa conhecer. Como assim? Eu acho que a gente precisa, nesse sentido, levar informação e quebrar esse tabu, né? De que Isso precisa, mesmo. é necessário para você, é um autocuidado, né? Isso, se conhecer o próprio corpo, conhecer, sem, né, sem muito tabu, exatamente, conhecer, para notar se alguma coisinha aparecer diferente do que você tem visto sempre, né? Isso aí. Certo. Tem mais alguma pergunta da mama? Da mama, eu só gostaria de saber, doutora, a menina começou com o brotinho lá, começou a crescer o peitinho, ela já pode começar a se examinar. Isso a mãe já pode ensinar, assim como já ensina, né? Prepara a menina para o momento da menarca lá da primeira menstruação, e aí a menina já pode já incluir todos esses cuidados aí, esses ensinamentos, passar de mãe para filho também. Isso mesmo, sempre uma orientação. Essa fase bem inicial de puberdade é uma fase também delicada, né? Que as meninas estão nessa transição de pré-adolescência, adolescência, criança para pré-adolescente. Então, mas e tirando, como a Lúcia falou, os tabus, né? E mostrando, avaliando, para ela ir conhecendo mesmo, conhecendo, aprendendo a olhar no espelho depois do banho, olha no espelho, vê o formato das mamas, avalia, para ser bem natural e ela crescer com esse hábito natural de conhecer o próprio corpo. Certo. Ótimo. É muito bom. Eu não sei se você tem alguma pergunta relacionada à parte do câncer de mama, que tem muita coisa, né? E aí, nos mitos e verdades, a gente vai abordar mais 4 também, que eu acho que o pessoal já vem falando. Mas eu acho que também a gente é importante falar que o Outubro Rosa não é só o outubro, são todos os meses, né? Sim. Eu acho que janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Enfim, são todos os meses que a gente precisa se conhecer e tirar, né? Para isso. É óbvio que o outubro ele vem para enfatizar, vem para mostrar, assim como qualquer outra campanha, né? E aí, de uns anos para cá, incluiu o câncer de colo de útero em outubro também, né? Que é o que a gente vem observando muito, principalmente pela questão de ele estar muito ligado ao HPV, né? E eu acho que alguns anos atrás, a questão da vacina tornou isso muito maior, evidente, né? Evidente, porque foi uma vacina que entrou para o calendário de vacinação nacional, e aí as pessoas começaram a se ligar, né? Opa, o que é o HPV? Por que eu tenho que intervenir no HPV? E o que ele está ligado a isso? E na semana passada, quando eu coloquei algumas perguntas falando de colo de útero, tudo, tinha muita pergunta relacionada, não gosto, não quero, Papa Nicolau, a gente vai chegar um pouquinho mais aí, né? Porque é ruim fazer, né? Mas a questão era, principalmente foi evidente, qual que é a ligação do câncer de colo de útero com o HPV? Né? A gente sabe que tem uma ligação. Você consegue explicar um pouquinho para a gente? Sim, o câncer de colo de útero, assim como o câncer de mama, são os cânceres ginecológicos mais incidentes nas mulheres, tá? Os principais aí, tem os cânceres de pele não melanoma, né, de um modo geral, aí o de mama, aí os cânceres coloretais e aí o de colo uterino. Então, ainda no Brasil, é um câncer muito incidente e com uma mortalidade, morbidade importante. E o HPV, que é um vírus, né, transmissível, com a forma de transmissão, principalmente por via sexual, é o grande causador do câncer de colo de útero, tá? Tem estudos e teorias, e tem investigando outras causas, mas 70%, 90% dos cânceres de colo de útero são causados pelo HPV. Tá? O HPV são os HPVs, são vários sorotipos de HPV, tá? Existe aqueles que são os oncogênicos, que é o que a gente diz que são os que são mais propícios a causar os cânceres de colo, né? E aí que entrou a vacina, né? A vacina do HPV, a gente consegue imunizar essas crianças, porque essas vacinas pelo Ministério da Saúde a partir dos 9 anos de idade, imunizando essas crianças para que elas tenham, né, um risco menor desse vírus causar essa lesão no colo do útero. Então, o HPV é um vírus que causa uma lesão no colo do útero, que inicialmente é uma lesão pré-maligna, assim, é uma lesão
que a gente consegue detectar e ela pode causar o câncer de colo de útero. E o interessante do colo de útero, que a gente fala do Papa Nicolau, que você disse, que ele é um câncer com evolução bem demorada. Então, você detectando uma lesão precoce, uma lesão precursora, que a gente chama, e aí tem várias formas, algumas sem tratamento, algumas a gente só faz um controle mais de pertinho, para virar um câncer, são anos. Né? Então, dá para descobrir antes e dá para tratar antes de ter um câncer de colo de útero. Sem dúvida, né? Tice? O único meio de descobrir o HPV é através do exame do Papa Nicolau? Não, na verdade, o Papa Nicolau, a gente vai detectar. O Papa Nicolau, para quem não sabe, assim, é um exame que a gente coleta um pouquinho. Células do colo do útero, tá? Fundinho da vagina e colo do útero. Então, a gente manda para análise, né? Falando de uma forma bem simples assim, essa amostra de célula. E aí a gente vai detectar lesões que, diante de todos os estudos, são sugestivas de serem causadas pelo HPV, tá? Então, é isso que o Papa Nicolau detecta. Hoje, a gente tem um exame chamado pesquisa de HPV, que é feito da mesma forma. A gente muito agora, né? Isso, também é uma forma de rastreamento. A gente coleta células do colo e aí ela vai detectar se você tem a presença do HPV. Né? O que vai mostrar, no caso, são 2 exames diferentes. Um vai mostrar se você tem o HPV e o outro se tem lesão de colo. Então, eles não são... A maneira de coletar é a mesma, né? É a mesma. Um não substitui o outro, tá? O que vai mostrar é que se você tem o HPV, na captura híbrida, no exame de pesquisa de HPV, precisamos, de repente, dependendo do resultado desse exame, mudar a sua rotina do Papa Nicolau, tá? A gente tem que pesquisar esse colo de alguma outra forma. Mas são exames de rastreio, exames para tentar detectar uma doença precocemente. Caso a caso, né? Cada paciente, né? Indicado, né? Isso. E aí a gente já fala de 2 prevenções dele, né? A vacina, HPV e o Papa Nicolau, né? Que é o exame, que é o exame aí tão chato, né? Quando que é indicado iniciar o Papa Nicolau? A gente tem muito tabu, né? É necessário ter uma mulher sexualmente ativa e as mulheres que não têm vida sexual ativa, tem muito isso. Não preciso fazer, então, se não tenho vida sexual ativa. Como é que... Eu acho que essas perguntas, eu trabalhei no posto há muitos anos atrás, eu acho, como auxiliar de enfermagem, coletava Papa Nicolau. E a gente fazia muitas campanhas. Eu trabalhava olha eu contando a minha história já. Trabalhava num município, numa região muito pobre mesmo. E a gente chamava as mulheres para vir, era o tabu, não, eu não tenho vida sexual ativa, não, eu não tenho isso, ou não, eu não preciso. E eu acho que levar essa informação e colocar na cabeça dessas mulheres que é necessário. Conta pra gente um pouquinho também disso. Deu para entender? Sim, o Papa Nicolau, ele, assim, pensando em rastreamento populacional, né, pensando de um modo geral, pelo Ministério da Saúde, né, a orientação é iniciar a coleta do Papa Nicolau a partir de 25 anos, tá, até 64 anos de idade, tá? Mas como todos os rastreamentos, a gente vale a pena individualizar no consultório, caso a caso, né? Depois do início da atividade, de um modo geral, né? Depois do início da atividade sexual, você está correndo o risco de ter o contato com esse vírus, né? Então, a partir do momento que iniciou a atividade sexual, deve procurar o ginecologista para a gente individualizar o melhor momento de iniciar esse rastreamento de câncer de colo, que é o exame de Papa Nicolau. Tá? Mas, de um modo geral, a partir de 25 anos, imagina, a partir de 25 anos, de um modo geral, tá? Pensando na população, a gente tem que fazer uma vez por ano, tá? Tem, assim, uma orientação de a cada, se você tiver por 2 anos, 3 anos, o Papa Nicolau normal, você espaçar um pouquinho esse Papa Nicolau. Eu acho que essa informação é legal a gente passar para o paciente, mas não deixar de ir todo ano no médico.
tá? Procurar um ginecologista uma vez por ano. Se a gente, né, vê que a rotina tá bonitinha, achar que dá para suspender um ano ou não, mas de um modo geral, acho que para ficar a mensagem, uma vez por ano no ginecologista, uma vez por ano para fazer o Papa Nicolau, depois que iniciou a atividade sexual, tá? Certo. Meninas virgens não tem indicação de coleta de Papa Nicolau ainda? Só da visita no ginecologista. No ginecologista. Ginecologista. De um modo geral, sim. Tá, Tícia? De um modo geral, eu acho que dá para deixar essa informação de um modo geral, procurar o ginecologista, para a gente orientar, né, o ciclo menstrual. Eu acho que tudo isso é muito importante para a gente ir ajudando, né, orientar, cuidar do corpo e conhecer o próprio corpo. E aí a gente individualiza se há necessidade de algum exame ginecológico em pacientes virgens, tá? Mas a gente não tem um rastreamento indicado. Eu trabalhei também com maternidade e tive 2 pacientes, assim, que eu vi, que descobriram durante a gestação câncer de colo. Uma foi colo de útero na época e depois uma de mama. E aí a gente fica, assim, a gestante tem necessidade de coletar o Papa Nicolau, porque essa moça, eu lembro até hoje, ela descobriu na gestação, e imagina, um momento tão alegre, e de repente descobrir um câncer. E aí não pode tratar, tem que esperar, né? Sim, né? Como é que fica também essa parte? Tanto do câncer de mama, que a gente vê muito, né? Agora, que pareça, não sei se é questão de se conhecer quando amamenta, né? E aí você vem e acaba descobrindo. E do colo de útero, porque às vezes a mulher muitas mulheres só se procuram um ginecologista quando engravida, né? Para engravidar, ou por, né? Enfim, a gente sabe quanto isso acontece, acho que você mais do que a gente, num consultório. Como é que faz, gestante? Você coleta? Porque a gente já viu casos, né? Sim. Na verdade, gestante pode manter o rastreamento indicado para a faixa etária, tá? Então, Papa Nicolau pode coletar em gestante, deve ser coletado em gestante. Indo a favor do que você está dizendo, Lúcia, a gestação é o momento que a mulher procura o médico. Então, a gente não pode perder essa oportunidade de examinar essa mulher e de rastrear essa mulher. Então, a gestação é um momento para a gente coletar o Papa Nicolau, né? Se tiver dentro do período de rastreamento, se não tiver um exame, né, precoce, anterior, recente, mas é um momento, sim, de oportunidade. Pode ser feito o Papa Nicolau, sim, e deve ser feito, independente do início da gestação ou não, tá? Tem alguns protocolos, principalmente em UBS, né, que na primeira consulta de pré-natal já é feito o Papa Nicolau, em consultório particular, às vezes a gente espera um pouquinho, um mês, mas assim, pode ser feito em gestante, tá? E o rastreamento para câncer de mama da mesma forma, tá? Se ela tá dentro da faixa etária, tem que fazer, tá? Tem que fazer o rastreamento, porque é uma fase não de aumento do risco, mas é uma fase que a mulher se cuida, então acaba se fazendo mais diagnóstico, que aquela mulher que ficou 3 anos sem fazer um Papa Nicolau, por exemplo, vai ao ginecologista, então coletou aquele Papa Nicolau e pegou a lesão, tá? E o tratamento, pensando em câncer de colo, a gente consegue manter, tá, o tratamento, existe um protocolo de rastreamento, de repente fazer os exames complementares, e muitos deles podem ser feitos. Então, a mensagem também é, sim, gestante pode fazer Papa Nicolau, tá? Ótimo. Porque tem muito disso, né? Eu acho que a intenção nossa é essa mesmo, né? É quebrar um pouco desse tabu, mostrar as informações que a gente acha que ninguém vai pensar, né? E aí, Tice, aqui estão falando, se quiserem deixar perguntas, tem alguém falando do problema do SUS. O problema é conseguir marcar. Para quem depende do SUS. A Roseli fez essa pergunta. Roseli, aproveita outubro, porque o SUS e tanto o Programa de Saúde da Família quanto a Unidade Básica de Saúde intensifica aí essas agendas para oportunidade tanto de prevenção de câncer de colo quanto de câncer de mama. Então, como eu também trabalhei em Programa de Saúde da Família, eu posso te dizer, toda a agenda ela é mexida para que consiga fazer com que a mulher agende e faça os exames de Papa Nicolau
e de mamografia. Doutora Fernanda está aí? Meninas, eu preciso de um socorro. Vocês sumiram. Estou vendo a minha carinha de desespero que vocês sumiram aqui. Voltou. Não, mas eu não estou vendo. A doutora não está vendo a gente. Não. Espera aí. Vamos ver. Gente, a gente vai dar uma olhada agora. Eu acho que deve ser aí no seu. Travou. Espera. Gente, a gente vai socorrer a doutora, porque é uma live, então é tudo ao vivo. Ao vivo é assim mesmo, né? Deixa eu ver. Eu acho que é com ela. O que a gente faz agora? Continua? Vamos continuando. Eu queria comentar um pouquinho, eu não sei se a doutora está nos ouvindo, falando ainda sobre Papa Nicolau, que as mulheres gestantes podem coletar. A técnica para coleta nas gestantes é um pouquinho diferente, então é muito seguro, né? A maioria das mulheres que tem aí Eu vou, Tice, só um pouquinho. Você vai falando, eu vou mandar para o ela de novo. Certo. Então, a técnica da coleta é um pouquinho diferente, é seguro, para que a gente não tenha aí um trabalho de parto precoce ou prematuro. Então, por isso que a doutora falou que é indicada e é bem legal. Eu vou mandar o convite para ela de novo, gente. Fiquem aí. Não nos abandonem. Não nos abandonem. Até porque tem uma pergunta muito interessante que eu acho que ela vai nos responder com mais clareza. Meninos, mandei o convite para a doutora. Dá para ver só vocês. A doutora Fernanda está sem câmera. Aê! Está voltando? Voltou! Desculpa, não sei o que aconteceu. Imagina, tá no live, ao vivo. Tá bom. A Rede Globo só não viu ainda, porque a gente vai ser tratada. Se fosse tudo muito assim, certinho, nem ia ter graça, né? Fala a verdade. Vai, quem tem a pergunta? Tem uma pergunta que chegou aqui agora, da Júlia Ferreira, que está perguntando o seguinte, ó. Mulheres portadoras de necessidades especiais que não têm vida sexual, então não precisam fazer o Papa Nicolau em nenhum momento da vida? Eu queria que a senhora comentasse sobre essa pergunta, e a gente já ouviu dizer que pode colher o exame nas virgens com aquele suave, que é aquele cotonete comprido. Esse cotonete comprido é o Papa Nicolau, não é o Papa Nicolau? Qual que é a intenção desse exame, doutora? Tá. Na verdade, Júlia, não dá para a gente dizer que não deve colher, tá? Tem que procurar o ginecologista anualmente. E como eu falei no comecinho, os cânceres de colo causados pelo HPV, tá, varia um pouquinho na literatura de 70% a 90%. Então, a gente tem um número aí, outros fatores de risco para câncer de colo uterino. Então, vai precisar passar em consulta para a gente tirar uma história clínica adequada, avaliar se tem outros fatores de risco. E, como a Ticiane falou, temos formas, né, de coletar a secreção do colo do útero, que é o objetivo do Papa Nicolau, com suave, com espéculo um pouquinho menor, que é o aparelhinho que a gente usa para acessar, né, o colo do útero, mas vai ser individualizado em caso a caso e fator de risco, né, se existe algum ou não. Mas tem que procurar o ginecologista, todas as mulheres com necessidades especiais, e isso com vida sexual ativa ou não, tá? Para a gente tirar uma boa história clínica e tentar achar se tem algum outro fator de risco que justifique fazer os exames de rotina, tá bom? Que a gente vê muito também das meninas, principalmente, tendo medo do Papa Nicolau, né? Que é horrível, porque é a famosinha fofoquinha, né? Do telefone sem fio. Eu fui no posto, principalmente em posto, né? Que a gente vê
fulana coletou naquele posto, enfermeira, nananana. Eu ouvi até dizer uma vez assim, depois que colheu, sangrou. Mas não é, ela estava já próximo do ciclo menstrual. Comenta um pouquinho, doutora, da técnica da coleta para gente e o que as mulheres podem fazer para ser menos desconfortável. Na verdade, é um exame ginecológico, né? É um exame íntimo. Então, assim, é um exame chato. Eu costumo falar para minhas pacientes, né? Quem me conhece sabe, eu falo, gente, vamos fazer um exame chato, não tem jeito, tá? A dor de um modo geral, é muito relativo, né? O limiar de dor é individual para cada mulher. E o que interfere um pouquinho no exame é o desconforto da paciente. Se ela está ansiosa, está aflita, com o emocional né, ruim, o exame acaba tendo uma contratura muscular, acaba sendo um exame mais dolorido, né? Pela tensão mesmo. Uhum. Mas eu acho que isso, conversando com o médico, é um exame de rastreamento. Se você não está segura para fazer naquele dia, geralmente a gente pode conversar, explicar como o exame é feito. E já aconteceu comigo, peço para a paciente voltar no outro dia. Às vezes uma semana depois de muita conversa, depois que a gente explicou como é feito o exame, volta diferente, a gente consegue fazer o exame, tá? Não que não seja um exame desconfortável, é um exame chato, tá? Então a técnica do exame é coletar a secreção do colo do útero, então a gente tem que colocar um aparelhinho na vagina, né? Por isso que ele é chato, essa parte que é desconfortável, e através de uma espátula e de uma escovinha endocervical, coletar essas células. O sangramento, Tice, pode acontecer, tá? Então, independente... Né? Isso, pode acontecer, não tem problema. Eu geralmente também oriento as pacientes, pode sangrar. Esse é o grande ponto, orientar tentar prever o que pode acontecer, isso também dá uma segurança para o paciente. Sim, eu acho que é muito de você orientar tanto antes do exame, o preparo, né? Acho que depois a gente vai falar um pouquinho desse preparo, e orientar o pós, né? Porque acho que quando você fala, a mulher, né, vai sair dali mais tranquila. Olha, ela falou que pode sangrar, ela falou que às vezes eu posso ter uma cólicazinha, né? É o que a gente fala, né? Aí deixa eu perguntar mais uma coisinha, mas e se for gestante? Pode sangrar ou não? Se for coletado em gestante, porque não colhe, né, da endosservice, né, com a escovinha, só na ecto, só por fora do colo, né? E aí, se a gestante sangra, procura o ginecologista, como que a gente faz? Pode sangrar. Sim, pode sangrar. É o que a gente conversou sobre orientar, tá? Gestante pode coletar Papa Nicolau e a gestante tem uma maior chance de ter um sangramento depois do exame, tá? O colo está sensível, né? Isso, o colo faz uma ectopia, faz uma metaplasia, que essas células de dentro do endométrio, elas acabam tendo uma eversão para fora do colo e são as células mais sensíveis, assim, vamos dizer, uma célula mais friável que pode sangrar. Então, a gente tem que orientar que isso pode acontecer. Em geral, um sangramento da coleta do exame é um sangramento que no primeiro dia pode ser um pouquinho vermelho vivo e depois ele vai cessando e não fica um sangramento ativo. Todo exame que houve um sangramento ativo importante, que não melhora, que só aumenta, isso não costuma acontecer. Mas a gente tem que lembrar também que é um sinal de alerta e tem que procurar um pronto atendimento. Mas o sangramento de coleta é um sangramento discreto. Tem uma pergunta, só para você... eu vou colocar, mas eu já tiro, porque ela vai ficar muito no seu rosto. Mas é da Roseli. Tirei um nódulo com 18 anos. Hoje estou com 60. Tenho calcificações. Pode virar um câncer de mama? Calcificações são achados da mamografia, né? São achados do exame de rastreamento para câncer de mama, né? Com 60 anos, o exame, o melhor exame, o exame que tem que ser feito é a mamografia mesmo. E as calcificações, existem diversos tipos de calcificações. Existem calcificações totalmente benignas, tá? Calcificações de vasinhos sanguíneos que passam dentro da mama, que com o decorrer da idade, depois da menopausa, a gente vai tendo essas calcificações em qualquer vaso. E aí pode aparecer ali na mamografia. Existem as calcificações que são sinais importantes da mamografia, tá? Que são sinais de alerta.
Então, isso tudo, quem vai ver vai ser o radiologista, que vai laudar essa mamografia, quais são os tipos de calcificação que ele encontrou, né? E aí vem lá no laudo da mamografia, que o ginecologista ou mastologista vai seguir essa orientação, né? De acordo com o laudo, com o resultado, são calcificações benignas, é só acompanhar, continua com rastreamento uma vez ao ano, ou não? É uma calcificação que precisa ser investigada mais a fundo, precisa de um outro exame complementar. Então, precisa, pegou o exame, levar para o médico para ele avaliar que tipo de calcificação é essa. Eu acho que isso de levar para o médico avaliar serve para qualquer exame, né, doutora? Porque o Papa Nicolau, gente, ele vem com uns nomes assim, inflamação, lactobacilos, e a gente já fala, nossa, tem algo errado aqui. Então, não procura resposta no Google, por favor, né? Porque a gente, é aquilo que eu comecei falando, a gente vai para acesso à informação com facilidade, mas não é uma informação com qualidade, com a qualidade que você merece, esse cuidado individualizado. Então, sempre quem vai avaliar resultado de exame, seja mamografia, seja Papa Nicolau, é o médico. Uma dúvida que me apareceu agora. A gente vê muito, principalmente quando a mulher vai palpar, se conhecer, por isso que eu falo, tem que se conhecer bem. Mas, geralmente, as mulheres que menstruam, o seio fica bem dolorido, que você disse, né? E, às vezes, quando você põe a mão, você sente uma calcificação maior. Fala um pouquinho disso, porque, por isso que eu falo, se conhecer o corpo é importante, né? Porque uma vez, eu lembrei agora, que uma vez eu peguei uma menina super jovem, e ela foi no posto, desesperada, porque ela palpou, e aí o doutor foi explicar, e realmente, ela estava tinha até íngua, vamos dizer assim, mas era da menstruação, ela sentiu alguma coisa diferente. Tem alguma coisa a ver o período menstrual em palpar e a gente achar diferença na mama? Tem sim. O período pré-menstrual é um período que a mama fica mais dolorosa, né? Mais desconfortável, e aí você vai sentir mais as glândulas mamárias, tá? Então, principalmente quando a paciente é jovem, geralmente esse tipo de ocorrência é com pacientes jovens que têm uma mama bem glandular, que com o decorrer da idade, as glândulas vão sendo substituídas por gordura. Por isso que a mamografia é só depois dos 40 anos, de um modo geral, tá? Que ela tem menos glândula, mais gordura, então é mais fácil de ver na chapa, tá? Na imagem da mamografia. Então, sim, por isso a orientação de fazer sempre esse exame de rotina, uma vez por mês, no pós-menstrual. Porque uma eventual glândula que está ali, que você percebe um pouquinho mais, que aí está dolorida, aí você fica sugestionada porque está dolorida, palpou, está mais dolorida. No período pós-menstrual, costuma melhorar. Então, você examina melhor, você avalia melhor sua mama sem desconforto, porque se para palpar a mama for chato, for dolorido, vai ser feito só uma vez. O mês que vem ela não vai fazer de novo. Tá? Então, pós-menstrual é melhor, que não dói. E se viu, tô achando esquisito, eu tenho um carocinho aqui, eu sempre falo, vá e avalia. Tá? Tem que ser avaliada, sim, não precisa ficar na dúvida, mas eu li que não é nada, eu li que eu tô para menstruar, então não é nada. Então, apareceu, achou alguma coisa diferente? É esse o objetivo do autoexame, tá? Achou alguma coisa diferente? Correr para o médico para ele avaliar junto com você, né, se tem alguma coisa ou não. Eu acho que a gente precisa muito ensinar a conhecer o próprio corpo, não tem como, né? Eu acho que é a partir desse princípio, né? Conhecer o corpo e aí você vai ver a diferença. Eu acho que qualquer doença, quando é achada precocemente, você tem uma chance muito maior de cura, né? Muito maior de leque de tratamentos do que quando você deixa por mais tempo, né? Hoje em dia, o câncer de mama, né? A detecção precoce, os cânceres têm até, assim, acima de 90% de cura, tá? No caso do câncer de colo de útero, chega muito perto de 100% de cura com diagnóstico precoce. Então, assim, por isso que a gente está aqui, né? Porque a prevenção, a gente tem que bater nessa tecla, tem que olhar, reolhar, e todo mundo juntas, né? Eu sempre falo isso, olha em casa, eu olho aqui, e a gente vai achar tudo o que precisa achar antes da hora, antes de alguma coisa mais importante, né? Doutora, eu tenho uma pergunta ainda sobre Papa Nicolau.
Mulheres, por exemplo, ela menstrua, tem um ciclo menstrual irregular, e esse ciclo não cessa. Então, ela já está menstruando lá há, não sei, 15 dias. E aí, obviamente que para a coleta do exame, a gente sempre orienta, né, o preparo do exame. Não ter relação sexual 2 dias antes, aí a senhora corrige se é isso mesmo, se é referente ao preparo, né? E por que não pode ter relação? Queria que você falasse um pouquinho isso, porque tem pessoas que acham que é só pelo risco de encontrar um espermatozoide lá. E não isso, não é só isso, né? Inclusive, não pode ter relação mesmo com preservativo, por exemplo. E eu queria também saber se nesses casos específicos que a mulher não para de sangrar, se tem a possibilidade de coletar. Porque um dos sinais de um câncer avançado pode ser o sangramento, né, doutora? Fala um pouquinho para a gente disso. Sim, um sangramento, estou menstruada, estou sangrando, né, esse mês, então a gente adia sim a coleta do Papa Nicolau, mas o Papa Nicolau é um exame de rastreamento, ele não substitui o exame físico, né? Então, se é um sangramento persistente, um outro sinal importante de sangramento, um sangramento pós-coito, um sangramento pós-atividade sexual, que acontece sempre, esses sinais, a gente examina esse colo, avalia o colo, e aí podemos, de acordo com o exame, com o aspecto daquele colo, fazer a coleta mesmo assim, porque é importante eu pegar aquela amostra de célula independente do sangramento, ou a gente pede para a paciente voltar num período sem o sangramento, tá? Então, de um modo geral, como preparo, é o que você falou mesmo, tá? 2 dias sem atividade sexual, para não mudar as células mesmo do fundinho da vagina, do colo, e 2 dias também sem estar com sangramento. Então, esse é um preparo de um modo geral. Mas um sangramento que não passa, que não melhora, então é um motivo de procurar o ginecologista, não para coletar o Papa Nicolau, mas para ver por que está acontecendo isso. Aí a gente planeja o melhor momento de coletar o Papa. Existem possibilidades para tudo, né? Sim. Tem que cuidar. Tem uma pergunta, é da Silene. É o que a gente vem falando. Cada caso é um caso, mas eu acho que dá para você só explicar o que ela perguntou, porque ela vai ter que procurar o médico. Mas só para a gente não deixar ela sem resposta, né? Ela colocou assim, ó, boa noite, fiz um ultrassom nas mamas, a conclusão foi ectasia ductal. Gostaria de saber o que é isso. Tá. Eu acho que é para a gente alertar e informar agora, né? Aproveitar o momento. A mama, ela é formada por ductos, tá? Fica fácil da gente, são caninhos, né? Produtores que têm como objetivo, vamos dizer assim, produzir o leite no período da amamentação. Tá? Benditos ductos na amamentação, né, Tice? Então, é o objetivo. Então, como se fossem caninhos. Uma ectasia ductal, vamos dizer de um jeito bem simples, é um caninho entupido, tá? Então, tem uma dilatação ali. Um daqueles ductos, ele está aumentadinho, né? Sinal que tem alguma coisa obstruindo ali. Na grande maioria das vezes, uma ectasia ductal é uma condição benigna, tá? É uma condição que a gente vai tentar detectar o porquê que isso aconteceu, se é no período de lactação, se não é. Geralmente é muito comum no período da lactação. Tá? Eu ia falar isso, né? É o geralmente grande achado. Isso mesmo. Então, em geral, é uma condição benigna, mas é um exame que tem que ser passado para o médico, como a Lúcia falou, para ser avaliado direitinho qual é o seu momento e por que isso apareceu nesse momento, até para explicar melhor. A gente está aqui para informar a questão mesmo de a gente procurar o atendimento, procurar o ginecologista, procurar alguém que possa te ajudar. Nesse momento é o ginecologista, né? A Roseli falou, é tão difícil o SUS, mas é o que a Titi falou, aproveita o mês de outubro agora, os postos de saúde. Eu trabalhei em posto, aqui se também tem enfermeiros competentes que podem ajudar muito também nesse sentido de dar acesso, né? E aí você chega falando que é muito mais fácil você achar um enfermeiro num posto e explicar, e aí vai dar acesso às informações e marcar um ginecologista. Não tem como, eu acho que precisa procurar, né? Não tem como. Outra coisa, tem 45 minutos de live. Chegando perto, né, dos mitos aí, né? Para responder, né?
eu não sei se tem mais perguntas, mas como são 4 mitos e às vezes a gente acaba falando um pouquinho mais, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco desses 4 agora, das respostas, e conforme for o tempo, se tiver alguma pergunta ou surgir alguma coisa, a gente vai falando, para não se estender também. Tá, eu posso fazer uma última perguntinha? Sim, É rápido, prometo, não sei se a resposta vai ser, aí estou jogando a resposta para a doutora. Brincadeira. É porque, junto com o exame de Papa Nicolau, a gente ouve muitos mitos e muitas mulheres que não procuram. E alguns resultados de exame de Papa Nicolau é indicado fazer um outro exame mais específico, que é aquele que a gente chama de colposcopia, né, doutora? E as mulheres tremem quando ouvem esse nome, porque também tem medo. Então, dá para falar um pouquinho de colposcopia rapidamente, só para explicar o que é esse exame e qual é a indicação? Que não precisa ter medo. Isso. A colposcopia nada mais é que um exame para observar o colo do útero, tá? Então, o Papa Nicolau deu algum sinal de alerta. Aí a gente tem um outro exame que também vai dar informações desse colo, né, da lesão que possivelmente pode ter sido vista no Papa Nicolau. E a diferença é que a colposcopia pode dar a oportunidade de fazer uma biópsia, tá? Ele permite um exame que com todo o método, a forma de fazer o exame é muito parecida com o Papa Nicolau. É a mesma via, é o mesmo aparelho, né? O espéculo, então é muito parecido. Mas ele pode dar uma chance de fazer uma biópsia, que aí sim você tem. No Papa Nicolau, a gente coletou célula, a gente fez um esfregaço, né? Nós raspamos assim o colo do útero. Se deixou em dúvida ou se apareceu uma lesão, de um modo bem simples, né? Bem fácil de explicar, que tem muita coisa complexa na colposcopia, mas a gente pode fazer uma biópsia, pegar um pouquinho mais de tecido para ter uma amostra melhor daquela lesão. E aí, juntando o resultado do Papa Nicolau com a colposcopia, fica mais fácil e mais seguro e mais efetivo o rastreamento e programar um possível tratamento para essa paciente. E, por favor, não fujam da colposcopia. Não, tem que fazer isso, né? Se for pedido, tem que fazer. E é necessário. Eu costumava dizer que era uma beliscadinha, né? Que as médicas, né? Precisa fazer, não tem como. Tem uma pergunta da Rita de Cássia, mas ela está falando sobre o histórico familiar, que é um dos mitos. Rita, a gente já responde para você. Senão ela vai pensar que a gente não falou. Mais alguma coisa, Tice? Era só isso, porque ainda vai ter mais algumas perguntinhas, mas senão a gente vai ultrapassar muito. Deixa eu só dar uma olhada na parte dos mitos. Para quem não viu, lá no Instagram e no Facebook, nós colocamos 4 perguntas e, por incrível que pareça, teve bastante gente que respondeu e me surpreendeu com as respostas. Eu achei que não ia deixar tantas dúvidas e deixaram, assim, as respostas. A primeira, sobre relação ao câncer de mama. Nós fizemos 4 afirmações e colocamos para as pessoas nos falarem se era mito ou verdade. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para nós, de uma forma para que essas pessoas que responderam entendam que estamos assistindo. A primeira, estou lendo, gente, porque eu não decorei. Câncer de mama só aparece em quem tem histórico familiar? Eu afirmei que o câncer de mama só aparece em quem tem histórico familiar. E aí, doutora? Então, na verdade, é mito, né? É assim, existe o câncer de mama de causa familiar genética, tá? Porém, os cânceres de mama de origem genética são apenas de 5 a 10% do total de todos os cânceres, tá? De mama. Então, o contrário, a grande maioria dos cânceres de mama vão ser pelos principais, vou falar rapidinho dos principais fatores de risco, né? Não, pode falar. Que é o que a gente tem falado muito, e como eu falei, a campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia está falando muito, que são os hábitos de vida, de um modo geral, tá? Então, tabagismo sempre que a gente falar de câncer, a gente vai estar falando de tabagismo. Então, no câncer de mama também é um fator de risco importante. Obesidade, atividade física, né? A pessoa não fazer atividade física e uma dieta adequada. Então,
E tem também exposição à radiação, pacientes que precisaram ser expostos à radiação de tórax também aumenta o fator de risco, mas de um modo geral, aqueles que são preveníveis, que a gente pode contar para todo mundo, para a gente se ajudar, são esses evitáveis, que entram nos 80%, 75% dos cânceres, né? Que é ter um hábito de vida saudável, se alimentar bem, fazer atividade física, tentar controlar a obesidade e diminuir, se possível, cessar o tabagismo. Então, não, os cânceres de mama não são só genéticos, tá? A gente vai caracterizar o fator de risco na consulta, tá? Essas pacientes que têm um risco genético importante, a gente também detecta, a princípio, pela história clínica, né? História familiar e história clínica. Essas pacientes vão ter um rastreamento. Lembra que eu falei que a maioria, a partir de 40 anos, uma vez por ano? Essas pacientes que têm um risco genético, elas mudam um pouquinho, mas a gente individualiza cada caso, porque às vezes inicia um pouquinho antes a mamografia. Então, respondeu, porque a Rita, ela perguntou assim, boa noite, estou adorando a live, muito elucidativa. Minha pergunta, no caso de ter mãe com câncer de mama, o quanto isso aumenta o risco de eu desenvolver? É o que você disse, né? Isso ela mesmo. Teve a mãe, né? Os fatores importantes, assim, né, familiares, a gente tem que pensar em mãe, irmã e avó de um modo bem simplista e bem rápido falando aqui, tá bom? Mas a gente tem que investigar outros tipos de cânceres também na família. Mas é importante ela levar essa informação para o médico dela. Eu tenho uma mãe que teve câncer de mama. E importante para a gente é saber a idade também. Com quantos anos esse familiar próximo teve o câncer de mama? Tá? Pacientes com câncer de mama jovens, tá? Não necessariamente, mas é uma orelha em pé aí para um câncer de origem genética, tá bom? Então, essa informação é importante. Bem legal. Então, deixa eu ver. Então, é um mito, né? Essa. Vamos lá. Depois a gente vai colocar essas 4 perguntas, vai ficar gravada na live e a gente coloca no Instagram depois, para ter acesso em forma de infográfico, alguma coisa. Amamentar protege contra o câncer de mama. É um mito ou verdade? Eu estou afirmando, vamos ver. É verdade. A amamentação, a gente só fala dos fatores de riscos, né? Mas a amamentação tende, né? Os estudos tendem a continuar evidenciando que tem um fator de proteção para o câncer de mama, tá? A causa, o motivo exato, a gente tem um pouquinho de dúvida. O principal motivo é que a mulher que engravida e amamenta, ela tem uma menor exposição ao estrogênio nesse período que ela está nessa fase, que é um dos fatores de risco para câncer de mama. Então, assim, é um fator protetor, mas, assim, uma amamentação prolongada, tá? Vamos dizer assim, 1 ano, 2 anos de amamentação. Tá? 1 mês, 2 meses de amamentação, não. A gente tem que ter esse período aí sem o estímulo hormonal. E tem uma outra teoria falando também da descamação, das células da mama. Mas, de um modo geral, vamos dizer que amamentar é muito bom. É bom para o bebê, é bom para a mãe. Nesse sentido, então, a gente reforça a amamentação e é bom, sim. Tá? Eu acho que tem que reforçar que a amamentação ela é um fator que é verdadeiro, né? Mas que essa mulher que, de repente, amamentou por 2 anos, ela precisa se cuidar. Não está livre. Vamos dizer assim, né? Isso mesmo. Isso é importante. Isso livre, né? Não. Você amamentou, o seu risco, de repente, te favoreceu. Isso te favoreceu de alguma forma, mas isso não vai te abolir de que você tem que procurar se cuidar. Sim, exatamente. Sempre as informações bem pontuais, para que as pessoas não se viajam. Amamentei, então tô ok, não vou procurar. Não muda em nada o rastreamento, em nada. A rotina é a mesma, né? Continuar fazendo o rastreamento de acordo com a sua faixa etária e tem que continuar tentando fazer um diagnóstico precoce. Tá? Da mesma forma que a gente pensar em histórico familiar, vamos supor, eu não tenho histórico familiar, quer dizer, exemplo, não fumo, não bebo, faço uma atividade física, mas estou em risco, né? Sim. Risco, né? Menor, mas existe, né? Sim, exatamente. Então, é verdade. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não.
O câncer de mama pode ser causado por trauma, uma batida no seio. Bati, de repente, num acidente automobilístico, ou bati meu seio, e aí eu tive um câncer de mama. Tá, não, na verdade não, tá? A gente sabe que não. É a mesma coisa da gestante, quando a gente falou lá com o Papa Nicolau, tá? É aquela paciente que machucou a mama, ela procura o médico para avaliar a mama machucada e aí ela detecta alguma coisa que ela não estava vendo nesse período, tá? Então não predispõe, pode formar um hematoma, pode formar uma coleção, pode fazer uma infecção, podem causar um trauma na mama, pode causar diversas patologias, tá? Que podem aparecer como um nódulo, pode ser um hematoma, né? Depende do trauma também, né? Um acidente automobilístico, depende do impacto, né? Isso mesmo. Mas não que isso vai ser um precursor de câncer de mama. Não tem nenhuma evidência, tá? Quanto a isso. Posso continuar? Tícia, você fez assim? Pode. Eu e a Tícia, a gente já se olha assim, ó. Pode continuar assim, eu falo depois. Acho que então esse é mito. Sim. E agora o último, se eu fizer o autoexame todos os meses, não preciso fazer a mamografia. Não, é um mito, tá? Na verdade, vamos falar assim, não preciso procurar o médico, porque se for menor de 40 anos, 20, 30 anos, então não vá fazer a mamografia, mas o autoexame não substitui a avaliação adequada da mama, dos históricos familiares, tá? Vou repetir tudo que a gente conversa, porque isso é importante a gente falar, tá bom? Sim. Mas não substitui, tá? Não, é o que você falou. Tem que fazer o autoexame, que ele é um exame de detecção precoce, tá? Mas não é um exame de rastreio. O autoexame da mama não vai pegar uma lesão antes dela ter sintoma, que são as lesões que têm mais chances de tratamento, mais chance de cura, tá? Então, o exame de rastreamento tem que ser feito, tá? É a mesma coisa. Eu até queria comentar que eu ouvi uma vez uma pessoa dizer assim, que besteira que é o autoexame, então, já que se eu perceber um caroço e for câncer, ele já é um câncer, então que besteira é, né? Eu vou procurar por quê, se já é câncer, né? Não que todo nódulo palpável vai ser câncer, mas caso seja, ele não tem como rastrear antes, né, doutora? Mas eu queria que a senhora só explicasse um pouquinho por que então a mulher não começa desde lá como a rotina dos 25 anos lá do Papa Nicolau. Então, o porquê que só começa se não tiver histórico, individualizar, tudo aquilo que a gente já falou, mas por que só começa então a fazer a mamografia, que seria o que vai fazer o rastreamento, que nem todo câncer foi palpável, né? Na mamografia, apareceu na mamografia, mas de repente a mulher não sentia o câncer. E por que então depois dos 40? Deu para entender, doutora? Sim, deu. O mais importante é porque duas coisas. A idade, né, onde há mais incidência de câncer de mama são nas pacientes depois dos 40 anos, tá? Antes de 40 anos, a gente tem visto que está aumentando, né? Mas a gente acaba individualizando e pensando, né, nas formas genéticas e avaliando, tá? Uhum. E um outro motivo é que o exame atual de rastreamento, que comprovadamente diminui mortalidade e morbidade pelo câncer de mama, é a mamografia. E a mamografia, como eu tinha falado antes, ela é melhor para mamas pouco densas, mamas que já têm uma lipossubstituição adequada, tá? Que já não tem tanta glândula e tem um pouquinho mais de gordura. Ela Dá para ver melhor essa mama. De detectar as lesões. Uma mama muito densa não permite ver, tá? Pode ser que tenha lesões ali que não foram vistas. Então, é um exame que não é bom, né, para essa faixa etária onde a mama é muito densa, que de um modo geral são pacientes menores de 40 anos. Perfeito. A gente está batendo aí quase uma hora. Eu só queria falar do último comentário que eu acabei lendo, de uma enfermeira amiga nossa, né? E aí por isso que eu queria ler. Vamos. Eu fiz assim, porque foi em seguida de que eu tinha visto. É da Ana, é uma enfermeira que trabalhou com a gente, né, Lu? Ela colocou que está adorando essa live, não esperava menos desse trio, muito esclarecedor, e hoje está assistindo com a Marina, que é a bebê dela, que tá toda boba olhando a doutora que tirou ela da barriga da mamãe. Ai, meu Deus, vocês querem me matar aqui, né? Com essas lembranças lindas. Um beijo, Tati.
Deve ter muita gente, muitas mulheres aqui com esse mesmo pensamento que nós, né? E eu queria falar mais uma coisa, não sei se vocês sabem, né? Além da doutora ter esse vínculo comigo como mãe, ela tem esse vínculo comigo como filha, porque minha mãe teve câncer de mama, e falar nisso, se você ainda não assistiu, tem lá nos nossos feeds, né, Lúcio, o depoimento da minha mãe contando como que foi o câncer de mama, e eu me lembro que ela chegou, graças a Deus, minha mãe sempre foi muito regrada com os exames de rotina, e ela conseguiu detectar pelo rastreamento, pelo exame de rotina, não percebia nódulo no autoexame. Depois que descobriu o câncer, aí ela percebeu o nódulo, mas isso depois que descobriu, antes no autoexame ela não percebia. E aí a doutora viu o resultado de mamografia e com muito carinho e pela amizade, ela falou, Tice, olha, encaminhei sua mãe, ela vai direitinho. Então, assim, foi para o exame de rotina da doutora, que graças a Deus hoje minha mãe, eu posso dizer que está curada. Ela está aí, doutora, falta 1 ano para terminar o anastrozol. A gente está contando nos dedos, maio do ano que vem ela já termina totalmente, porque ela ainda toma uma medicação bioral, né? Fez radioterapia e está bem, vivendo com qualidade. Então, essa mensagem que eu queria deixar no final. Gente, se pegar no começo, tem jeito, né? É claro, não é ninguém quer receber um diagnóstico desse, né, doutora? Falou a palavra câncer, ninguém quer receber. Mas, às vezes, acontece, né? E o que fazer? Tratar. Reconheceu algum problema? Isso para câncer, para qualquer problema de saúde, né? Para qualquer diagnóstico. Vamos ver o que a gente pode fazer. Tem esse diagnóstico, vamos ver o que pode fazer. E por isso que a gente fala tanto de Outubro Rosa, né? Para poder com que cada vez mais essas histórias tenham um final felizes, igual o da minha mãe, igual de tantas mulheres que se superaram, né? Encorajar essas mulheres a não deixar de procurar, né? Esse é o objetivo, encorajar a ir. Encorajar nós, né? Nós mulheres, né? Sim, nós também. Sim. Todas, independente da faixa etária, isso mesmo. O que a gente bateu 1 hora já, daqui a pouco vamos expulsar. Doutora, o que você quer deixar de mensagem agora? O tempo é seu. Quiser recapitular aí, deixar de mensagem para quem está assistindo. E aí eu vou depois dar uma lida nos comentários que estão elogiando muito, doutora, nós, parabéns, meninas, vocês são excelentes. Eu acho que eu fico muito orgulhosa. Fica mesmo. Pode falar, doutora. Na verdade, assim, primeiro eu queria agradecer muito, né, vocês, esse convite, essa oportunidade, né, de falar. A gente fala individualmente no consultório, para cada paciente. Eu acho que a gente conseguir passar isso para várias mulheres ao mesmo tempo, não tem preço, é muito legal, tá? E além do prazer imenso de estar aqui com vocês, são 2 queridas, 2 profissionais incríveis, gente, essas 2 aí, tá? São incríveis, assim, foi muito bom trabalhar com elas. Mensagem, prevenção, detecção precoce. Eu acho que é isso que a gente tem que falar. E então, nesse ponto, procurar o seu médico, procurar 1 vez por ano, conversa, e a gente vai te ajudar a ver o que você precisa fazer de exame, tá? Mas o mais importante de tudo, vamos falar do câncer de mama, mas isso melhora para todos os cânceres, que eu acho que veio essa campanha e a gente vai falar disso. Quanto antes, melhor. Melhorar os hábitos. Melhorando esses hábitos que eu falei anteriormente, tentando diminuir a obesidade, melhorando a dieta, tentando manter uma atividade física. E sabe que para a gente deixar de ser sedentária, 30 minutos, 3 vezes de caminhada, 3 vezes por semana, deixamos de ser sedentária. Você está fazendo uma atividade física. Hoje eu faço, não saí, tirei esse fator de risco da minha vida, né? E o cigarro... para o câncer de mama em si, né, que é o mês Outubro Rosa, está super em alta, diminui cerca de 30% do risco de câncer de mama. É bastante, né? Então, eu acho que focar nisso é a mensagem que eu tenho para deixar. E o tabagismo entra para o câncer de colo também, como diminuição de fator de risco, né? E a rotina. Entra para muita coisa. Para muita coisa, então... A questão de você ter uma vida mais regrada, sair um pouco da zona do conforto, né? O que você falou, andar 30 minutos e tal. É prevenção para tudo, né? Para tudo. Para tudo.
Para tudo. Eu Tem vou fator que a gente deixar não pode mudar, né? Isso. Eu vou deixar Tem um fator que a exemplo. gente pode. Uhum. Eu vou deixar um exemplo que é da consulta de rotina, tá? De ir na consulta, da importância do autoexame, tá? Uma paciente muito querida, muitíssimo querida, ela me procurou correndo com uma lesão na mama, um machucadinho na mama. Na verdade, ela não era minha paciente, era uma pessoa que eu conhecia, né? Uma colega. Uma lesão na mama. Tá bom, vamos olhar essa lesão na mama, mas vamos começar, vamos examinar a outra mama primeiro, depois eu vejo essa ferida. A lesão da mama não era nada, mas na outra tinha um nódulo de mama, tinha um câncer de mama. Então ela tá tratada, tá linda, tá ótima, tá tudo bem, tá indo para essa taxa de cura, tá chegando também no finalzinho do tratamento. Então, precisa ir ao médico. Achou uma lesão? Tem que ir. Tem que ir. Pode não ser nada? Que bom. A gente comemora junto na consulta, não é nada. Né? Ótimo, tá? Se for, vamos correr atrás que vai resolver. Então, isso é importante. Parte desse princípio, né? Se for, vamos tratar. Eu acho que a medicina está aí, né, para poder auxiliar em todos os sentidos. Se for, vamos tratar, vamos correr atrás. Né? Eu acho que para todos os diagnósticos. Tá muito bom, mas eu acho que a gente tem que encerrar. Eu sou sempre aqui dou a notícia, Tícia, porque fica aqui, né? Eu sempre. Tá bom, eu vou encerrar hoje. Eu só queria falar uma última coisa. Prometo que agora é a última, que eu falei que era a última já 3 vezes atrás, quase. Deixa eu só falar uma coisa. Tem um fã aqui. Sim, tem um fã, eu tô vendo também. Não, tem um fã aqui. Tem um fã, doutora. Não, tem vários, porque ele falou legal. Em plural. Fala, Tícia, a gente poder fechar. Eu queria deixar, assim, o meu agradecimento pela doutora ter aceitado, o meu agradecimento também, o nosso agradecimento como Essência em Cuidar, a cada um que participou da live e aos que ainda vão assistir, porque por algum motivo não conseguiram ver, pelo horário, alguma coisa nesse sentido. Agradecer muito a todos vocês. E tem um comentário do meu love, né? Dá para pôr, Lúcia? Do Carlos Thiago aí. É o Thiago, tá, doutor? O Carlos Thiago. Onde tá? Qual? Ele tá mais para cima um pouquinho, porque ele fala dos homens, né? Porque a gente fala do Outubro Rosa e a gente pensa só nas mulheres. E o papel, de repente, de um homem, um filho, um marido, um sobrinho, afilhado, seja qual for o seu relacionamento com uma mulher que você ame, incentive, né? Porque às vezes a mulher tem preconceito e às vezes alguém fica falando tanto, né? Principalmente, eu penso sempre nas mulheres com uma idade mais avançada, as viúvas que já não têm relação sexual mais. Então, assim, mãe, você foi lá no médico? Como é que tá seu exame anual? Então, assim, quem ama, cuida, né, doutora? Então, é essa mensagem que eu também queria deixar. Sim, e a gente está vivendo esse momento de pandemia, né? Isso me veio com essa sua mensagem final. A gente é muito difícil, né, sair, e agora, né, está tudo mais flexibilizado, mais tranquilo. Então, vou lembrar aqui, como informação geral, devemos manter todos os cuidados, tá? Distanciamento social, tá? Uso de álcool gel e lavagem de mãos e máscara. Indo bem protegida, mantenha seus exames de rotina, tá? Ótimo. Mas não, só que tem que manter os cuidados, né? Tem que fazer os exames, mas mantendo todos esses cuidados, que a gente tem essa doença nova aí que tá bagunçando com tudo, mas vamos nosso acompanhamento. Doutora, a Tícia vai encerrar, mas eu quero agradecer muito. Já encerrei. De coração, de verdade, é uma oportunidade ótima, tanto para nós, Ticiane e Lúcia, como enfermeiras, como reinventando, né? E muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada, tá? Obrigada. Desejo a todos esse sucesso aí super merecido, tá? Do Essência em Cuidar, que tem tudo para continuar desse jeitinho que vocês são. Adoro vocês sabem disso. Gente, obrigada pela participação de todos. Tem muitos comentários. E eu não sei, teve até alguém falando sobre menopausa. Depois a gente faz alguma coisa no Essência na página,
falando sobre menopausa, tá bom? Cleide, eu não vou esquecer, não. A gente faz alguma coisa. Obrigada, um beijo, obrigada. Obrigada, tchau.